A propaganda palestina e a guerra psicológica é assim que se parece o gênio do mal chamado Bollywood, que é Hollywood dos palestinos. Como comentei na semana passada, o Hamas e o Jihad Islâmico divulgaram 2 vídeos de reféns presos em túneis terroristas de Gaza. O Hamas mostrou o braço gordo de um terrorista oferecendo a Eviatar Davi, que se encontra extremamente magro, uma lata de lentilhas, depois que Eviatar riscou o número de dias sem comer da sua tabela de prisioneiros fixada na parede do túnel. Os terroristas então o filmaram, pele sobre osso, visivelmente confuso e fraco, cavando o que eles próprios disseram que era a sua cova. O jovem de 24 anos, ex-surfista e músico, foi um dos 251 reféns brutalmente levados do sul de Israel, ele especialmente do Festival Supernova, no dia 7 de outubro de 2023. O Jihad Islâmico mostrou um outro refém igualmente emaciado, mais jovem, de 21 anos, Rom Braslavski, também sequestrado do Festival Supernova. No vídeo, Braslavski aparece chorando, com forças insuficientes para se mover, implorando por comida. O que a maioria do público não notou foi que a publicação desses vídeos fez parte de uma campanha de marketing doentia, mas muito bem planejada. A publicação desses vídeos seguiu uma intensa campanha contra Israel, acusando o Estado judeu de estar matando as crianças de Gaza de fome. Apesar de conseguir declarações confirmando que havia uma epidemia de fome, genocídio, blá blá blá, de organizações internacionais, incluindo a ONU, a Oxfam e outras, os maiores veículos de mídia, como o The New York Times, o Guardian e a BBC, não conseguiram encontrar uma só criança magrinha para tirar foto, para provar o que Israel estava fazendo. Em vez disso, eles optaram por fotos ilustrativas de crianças pateticamente abaixo do peso devido a doenças genéticas. Temos que reconhecer e dar parabéns ao jornal Bild, jornal alemão, que essa semana expôs que as fotos de multidões de moradores de Gaza com panelas vazias lá pedindo comida foram, na verdade, encenadas. É o Bollywood criando imagens para usar como arma contra Israel. O jornal The New York Post corajosamente fez a coisa certa e publicou a imagem angustiante de Eviatar David em sua primeira página. Mas para a maior parte da mídia, ela se sentiu desapontada, já que a situação dos reféns estragou a narrativa deles de vitimação dos palestinos. O Hamas está se mostrando mais do que hipócrita. Eles estão provando sua dominação ideológica. O mundo inteiro está tão subvertido pelo politicamente correto, pelo woke, que podemos até mostrar alguém passando realmente fome, está sob tortura, mostrar a maldade, a crueldade, e ninguém se importa. Os árabes de Gaza agora se tornaram o povo do mundo inteiro. Os livre-pensadores do Ocidente hoje se tornaram meros zumbis, repetindo os mantras do rio ao mar. A visão de mundo das pessoas comuns foi irrevogavelmente distorcida e judeus e israelenses foram completa e totalmente desumanizados, exatamente como eles planejaram o tempo todo. Essa imagem foi a mensagem do Hamas para o mundo ocidental. Não apenas capturamos israelenses, como também capturamos suas mentes.
Nós somos donos de vocês. Nós vencemos. E eles não estão totalmente errados, não. O Hamas pode se dar ao luxo agora de sentar e manter os reféns indefinidamente. Afinal, não custa nada, nem mesmo alimentar eles estão fazendo. E manter os reféns, 20 deles, que pode ser que ainda estejam vivos todos, e os corpos de 30, funciona para eles. E olhem só, é só esperar até o mês que vem, em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que os terroristas vão ser ricamente recompensados pelo massacre de judeus e sequestro de reféns. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o primeiro-ministro canadense Mark Carney estão entre aqueles que prometeram declarar um Estado palestino na ocasião. Isso se Israel não declarar um cessar-fogo imediato, que é ainda a exigência maior do Hamas, e que leve à solução de 2 estados. Tudo isso em 3 semanas. Mas é de surpreender? A França e a Inglaterra estão somente continuando com a sua intromissão colonial desastrosa no Oriente Médio, no estilo do Acordo Sykes-Picot de 1916, que dividiu a região do Oriente Médio todo com uma reguinha, sem levar em conta as populações que aqui viviam. E o Canadá, podemos dizer, é um perito, né, em pisotear sobre as terras de povos indígenas. Então, a única coisa que eles esqueceram é que o Hamas não busca um Estado palestino. Ele quer um califado islâmico de todas as terras dominadas pelos muçulmanos. As que já foram dominadas e foram perdidas para eles, incluindo Portugal, Espanha, o sul da França, o sul da Itália, até as portas de Viena. E isso, é claro, inclui Israel inteiro. E aquelas terras que ainda estão a caminho de serem dominadas por muçulmanos, como, por exemplo, o resto da Europa. Tudo vai ser para eles dar al Islam de volta ao Império Otomano, de volta ao Califado. Por favor, gente, se vocês tiverem um tempinho hoje, entrem no Google e coloquem lá a Constituição do Hamas de 1988. Pode ser até que tenha em português, mas em inglês com certeza tem. E vejam o que está escrito lá. Não está escrito nenhuma só vez que eles querem um Estado. Nunca. O que eles procuram é restaurar o califado de um lado ao outro do mundo. Mas pelas suas próprias razões eleitorais, né, esses líderes, Macron, Starmer e Carney e outros, decidiram que a melhor resposta à mega atrocidade do Hamas de 7 de outubro de 2023 e a consequente guerra, não é, é criar um terceiro Estado palestino com Jerusalém como sua capital. Sim, porque o primeiro Estado é a Jordânia, que foi constituída para uma tribo saudita, o rei Abdallah não é palestino, ele é saudita, em 80% do que era o mandato da Palestina. Então, o primeiro país é a Jordânia. O segundo país foi Gaza, porque Israel se retirou totalmente da faixa para deixá-los se governarem a si próprios e ver o que ia dar. E nós vimos o que deu. E agora eles querem o terceiro, incluindo a Judéia, Samária e Jerusalém como capital. Essa ideia de jirico, de querer a divisão da capital de Israel, Jerusalém, e fazer dela um queijo suíço, sim, porque aqui não é assim que tem árabes aqui e judeus aqui, não. Tem árabes aqui, judeu aqui, árabes aqui, judeus aqui, né? Fazer um belo queijo suíço. E também a entrega dos locais mais sagrados para o judaísmo, para os árabes, né? Porque foram eles que por 19 anos inteiros, 19 anos, a Jordânia era a ocupadora de Jerusalém, né? Então, por causa desses 19 anos que foram ocupados pela Jordânia, então eles têm direito a metade de Jerusalém e toda a Judéia e Samária. Bem,
Então, de acordo com esses planos, com esse plano, né, que como se diz, inteligências raríssimas querem fazer, né, de acordo com esse plano, israelenses e palestinos, separados apenas por diferentes religiões, por diferentes línguas e culturas diferentes, e incluindo o fato que os palestinos querem ainda sempre erradicar o povo judeu e o Estado judeu do mapa, e que eles, mas esqueça isso, eles viveriam lado a lado em paz e harmonia. É só declarar o Estado palestino que isso vai acontecer. Gente, ninguém merece tamanha burrice, sinceramente. O Daily Mail publicou um relatório da ONU revelando que 86% da ajuda humanitária que entra em Gaza está sendo roubada à força por atores armados durante o trânsito em Gaza. Israel não está impedindo a ajuda de entrar em Gaza. Os terroristas do Hamas, os atores armados é que estão. Numa entrevista à Al Jazeera, Ghazi Hamad, um oficial do Hamas baseado no Catar, chegou a se gabar dizendo: a iniciativa de vários países de reconhecer o Estado palestino é um dos frutos do 7 de outubro. Agora, vocês acham que a mídia em geral publicou esse comentário de Ghazi Hamad? Não, claro que não. Só o Daily Mail e os outros veículos pequenos. Vamos também perguntar por que um alto oficial do Hamas continua a viver luxuosamente em Catar e dando as instruções, não é? De se negocia, não negocia. É fácil dar ordens, né, para o pessoal de Gaza falar que não vai negociar de longe, sentado num hotel com ar-condicionado e com todas as amenidades. Pimenta nos olhos dos outros não arde, né? Mas, de outro lado, é encorajador que vários países árabes, como a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia e o Catar, tenham começado a exigir que o Hamas seja desarmado e excluído do poder em Gaza. Mas eles querem ver quem no lugar? A autoridade palestina. Só que há uma razão pela qual o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, agora no seu 20º ano de seu mandato de 4 anos, não ouse realizar eleições. Ele sabe que o Hamas venceria de longe qualquer eleição entre os palestinos. Mesmo que o Hamas fosse proibido de participar dessas eleições, não acham que, dada a oportunidade, depois de alguns poucos anos que eles tiverem tempo para se rearmar, eles não tomariam o poder em Gaza novamente e na Judéia e Samária? E em Jerusalém? A propósito, apesar de mais de 145 países da ONU, membros da ONU, terem reconhecido já o Estado da Palestina, esse imaginário Estado da Palestina, a ONU preserva o status dos palestinos de refugiados. Refugiados perpétuos através da UNRWA. Somente os palestinos podem dizer que têm seu próprio Estado e serem eternos refugiados dentro dele. E receberem bilhões de dólares do mundo depois de mais de 77 anos. Sem que uma pessoa tenha sido assentada todos esses anos. Desculpa. Sabemos que o cessar-fogo em Gaza não vai se traduzir no fim dos mísseis, que continuam a ser lançados da faixa de Gaza, como hoje de manhã. Hoje de manhã um míssil foi lançado em cima do Kibbutz Saad. Ou que a pirataria e o terrorismo dos Houthis vão parar, ou que o patrocínio dos atos terroristas contra Israel e judeus no mundo afora, pelo Irã, vão cessar. A solução de 2 estados, que estava morta e enterrada, está sendo ressuscitada como Frankenstein, o monstro Frankenstein sem cérebro, enquanto reféns israelenses são mortos de fome, maltratados e torturados. Os líderes ocidentais deveriam lembrar
da máxima do Midrash que diz: aquele que é piedoso com o cruel será cruel com o piedoso. E agir de acordo com a propaganda mentirosa do Hamas nunca trará paz para nenhum dos lados. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.